Historicamente, o problema do método tem permeado o saber filosófico ocidental com forte influência sobre o estudo e a investigação das ciências em geral e com particular interesse para as ciências humanas. No século XVII, a linha metodológica entre as ciências humanas e as naturais chegou a se confundir, mediante a crença de legitimação científica e do alcance de um conhecimento objetivo. Mais tarde, a distinção entre o método dessas ciências começou a ser recuperado e a hermenêutica adquiriu relevância em sua consolidação. De que forma o problema do método influencia o direito? De que maneira se articula o saber filosófico atualmente? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema O Problema do Método. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o problema do método. Para isso, recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Luciano Marques de Jesus, decano associado da Escola de Humanidades da PUC, e Mário Flaig, psicanalista e filósofo. Sejam bem-vindos e eu vou começar com o Mário. Bem, para a nossa discussão de hoje, eu trago os cadernos de Leonardo da Vinci, e também o Tratado da Pintura dele. Muito bem. Leonardo da Vinci, não precisa de apresentação, mas só lembrando, ele nasce em Florença em 1452 e morre na França, em Amboise, em 1519. Por que Leonardo da Vinci? Porque ele introduz a questão do método numa gama de saberes que a gente não consegue enumerá-las todas, desde a pintura até a mecânica, né? E o que me interessa para a discussão, nesse choque entre as ciências naturais e as ciências humanas, é uma observação do Leonardo que ele insiste dizendo, por exemplo, ninguém que não seja um matemático deve ler os princípios de minha obra. Poxa. Ou ele diz também, nenhuma investigação humana pode ser denominada ciência se não passar pelas provas matemáticas e daí pela experiência. Então, para a fenomenologia, para a filosofia, para a literatura, para o direito, o que significaria a consideração matemática? Então, se nós lemos o Tratado da Pintura de Leonardo, fica claro que a matemática está todo o tempo em jogo. E os seus cadernos, que vão falar de outros campos, né? Todo o tempo. Mas Leonardo vai dizer coisas extraordinárias, que a pintura, onde ele se manifestou de um modo assim imortal, a pintura, ela é uma poesia. E a poesia é uma pintura. Essa aproximação entre esse gênero literário, a pintura, esse gênero literário, a poesia, eu já estou confundindo como ele, né? E a pintura, o que permitiria essa aproximação? Em que medida o que constitui a poesia, que é a substituição, a metáfora, tem a ver com a pintura.
E o que esse recurso da substituição, que ele é tão íncito, tão interno à matemática, nos diz respeito. Então, a partir desse viés, que eu trago as minhas perguntas, dessa leitura extraordinária dessas anotações de Leonardo. Perfeito. E nós estamos falando aí no início da modernidade, né? Precisamente. E quando eu falo em modernidade, eu me lembro de tempo, né? E tempo foi o que eu preciso controlar e eu preciso, por metáforas, explicar para que o pessoal que me mostra o tempo do programa se dê tempo da modernidade, para que eu não me atrapalhe no próprio tempo. Se eu conseguir passar o recado, passamos para o Luciano. Eu trouxe a figura de René Descartes, nascido numa cidade que hoje leva o nome dele, era La Haye, depois passou a ser La Haye Descartes, em 1596 e morreu em 1650 em Estocolmo. Ia filosofar com a rainha Cristina, acordava muito cedo e acabou morrendo de pneumonia. Putz. Em 1637 escreveu o Discurso do Método, que era um prefácio de 3 obras científicas. Eu acho que as obras científicas até hoje não foram traduzidas para português, e o Discurso do Método, seguramente a obra mais lida de filosofia, tem inúmeras traduções para a língua portuguesa. Sempre que se fala em método, o primeiro nome que desponta é o nome de René Descartes. E muitas coisas boas e ruins que se produzem em ciência, conforme a corrente, se atribui a René Descartes, né? E aquilo que em Descartes se encontrava unido, se cinde depois dele, né? E muitas coisas díspares que vêm depois de Descartes são referidas unilateralmente a ele. O teólogo suíço Hans King diz que o Discurso do Método é a segunda obra em prosa mais importante produzida em língua francesa. A primeira eu não me lembro. Luciano, se ouve muito assim no direito, o sujeito vai fazer um pronunciamento ou vai dar um voto. Então, quando quando ele quer dizer outra coisa ou quer dar um desvio e não concorda com algo, ele diz: não vou ser cartesiano. Não farei uma interpretação cartesiana, como se fosse, digamos assim, na letra da lei e tal. Depois eu queria que você explicasse para os nossos milhares ou milhões de telespectadores e ouvintes da área do direito, se eles estão certos ou errados ao dizer isso. Todos os dias a gente ouve isso: não serei cartesiano agora, ou você está sendo extremamente cartesiano. Né? Pobre René. Pobre Renan. O Renan hoje é um nome muito falado no Brasil. Henriette. Eu trouxe, na verdade, não 2 livros, mas 2 pequenos fragmentos, um de cada livro. O primeiro deles é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, texto suficientemente conhecido, mas o trecho que eu vou me referir, que está no Ensaio sobre a Cegueira, não aparece no filme. Quando o grupo de cegos sai do manicômio e eles chegam à casa do médico e da mulher do médico, há um momento em que eles se reúnem ao redor da mesa para fazer uma refeição. E a mulher do médico diz que ela colocou, porque ela precisa enxergar e está escuro, e não existe eletricidade, que ela colocou uma candeia no centro da mesa. E o rapazinho estrábico, né, que é a criança que faz parte desse grupo, vai perguntar para ela o que é uma candeia. Candeia é uma lamparina, né? Uma espécie de lampião. E aí ela diz: dá-me cá as tuas mãos. Depois guiou as mãos dele devagar, ao mesmo tempo que ia dizendo: isso é a base redonda, e isto a coluna que sustenta a parte superior. Aqui o depósito de azeite. Cuidado, não te queimes. Aqui estão os bicos. 1, 2, 3. Deles saem as torcidas, umas tirinhas de pano que chupam o azeite de dentro,
chega-se-lhes um fósforo e eles ficam a arder até o azeite se queimar. São umas luzes fraquinhas, mas dá para vermos. O que nós temos aqui? Nós temos uma descrição. Nós temos a mulher do médico descrevendo um objeto para dizer que objeto é esse. Né? Vai descrever esse objeto dizendo o material que é constituído, o formato, a cor, a consistência, todos aqueles recursos, né? Especialmente aqueles recursos a que o menininho estrábico tem acesso pela via do tato, porque ele não tem a visão. Segundo trecho. Segundo trecho é da Sombra das Raparigas em Flor, é o segundo romance dos 7 romances que compõem Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Este texto é um texto de 1918 e recebe o prêmio Goncourt, que é o maior prêmio da literatura francesa, em 1919. E aqui também há um trecho em que o narrador visita o ateliê de um pintor e tenta descrever para nós, né, leitores, a tela que ele vê diante dele, que é a tela do Porto de Carquetuí. Atividade completamente diferente e que requer um método completamente diferente. Ainda mais porque não se trata de uma pintura aonde aquilo que figura está claramente apresentado, uma pintura impressionista, e ele vai dizer que os ambientes da terra e do mar se confundem, que não é possível identificar uma demarcação absoluta. Ele imprime nessa tela, inclusive, uma dinâmica temporal que nós sabemos que não existe nas artes plásticas. Ou seja, é necessário recorrer a todo um processo de leitura e interpretação da tela para que ele consiga nos transmitir a venda. Diferentes objetos, diferentes métodos. Então, Luciano, responde essa para os juristas aí, só para fechar esta rodada aqui, depois voltamos. Sempre que a gente tem presente método, a gente tem ideia de um caminho necessário. Até a palavra método tem rodós ali, que é caminho para um objetivo, né? Então, normalmente é o conjunto de procedimentos numa ciência para se chegar a um resultado. É algo, portanto, objetivo. E é interessante que em René Descartes a gente tem a expressão desse método, a explicitação no horizonte de uma autobiografia, que é um caminho histórico, contingente, não necessário. E é interessante que, como eu falei antes, aquilo que Descartes mantém unido se cinde depois dele, né? Descartes, quando expõe, ele diz: talvez não passe de um pouco de cobre e vidro aquilo que eu tomo por ouro e diamante. Né? Ele diz: eu vou mostrar a maneira como eu me esforcei para conduzir a minha razão. Né? E aí ele coloca isso como um modelo, ou mais do que isso, ele utiliza a palavra fábula, na qual cada um vai poder se inspirar. Infelizmente, o que passa da tradição para a posteridade é a ideia do Descartes matemático. Né? Porque a gente já vê em Platão, né, na academia. Né? Quem não sabe geometria não passa daqui. A gente vê isso em Leonardo da Vinci, e isso também está presente em Descartes. Quando Descartes começa, na primeira parte do discurso do método, a fazer uma espécie de inventário de tudo que ele aprendeu. Ele diz assim, ó, quando ele chega para assumir lá a sua posição na classe dos doutos, ele diz: eu estou envolto em tantas dúvidas que eu não consigo me considerar um doutor. E ele começa a fazer um inventário de tudo que ele estudou. E de todas as coisas que ele estudou, a única na qual assim, havia alguma coisa efetivamente na qual valesse a pena apostar é a matemática. Porque todo o resto, as letras, a filosofia, né, até ele diz que não há uma proposição na filosofia que tenha atingido o consenso dos filósofos. Né? Bom, o Descartes é o inventor da modernidade também, junto com Hobbes e tal, que é o tempo, e eu agora fiquei sabendo bem do tempo. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre o tema
de hoje, o problema do método. A gente já volta.